Olá, pessoal, uma boa noite a todos. Como estão? Espero que estejam todos bem. O tema da nossa aula de hoje é os ácidos segundarrênios, propriedades, classificações, nomenclatura e o fenômeno da chuva ácida. Então, rapidamente eu quero me apresentar aqui, né? Hoje é a minha primeira aula. O meu nome é Thales, eu sou licenciando em Química do IFSU Campus Visconde da Graça, mais conhecido como KVG. Acho que a professora Michele, há algumas semanas atrás, apresentou os novos integrantes, né, os novos professores da equipe da Química aqui do Desafio, e hoje, então, é a minha primeira aula, certo? Tem uma nota ali de compartilhamento, aqueles que puderem preenchendo ali aquelas informações solicitadas, nós agradecemos para ter um maior controle aqui em relação à idade de vocês, em relação ao curso que vocês pretendem cursar. Enfim, alguns já estão mais acostumados, né? Os que ainda não estão acostumados, por favor, vão preenchendo ali. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, né, o tema central gira em torno dos ácidos, mas eu pretendo aqui também recapitular alguns conceitos da química anterior a esses conteúdos, para que a gente possa perceber melhor, né, alguns processos que envolvem os ácidos, né, e também a chuva ácida, que a gente vai discutir mais no final da aula. Bom, as substâncias químicas, elas podem ser classificadas por semelhança em relação às suas características, propriedades e funções. Eu deixei ali um exemplo das substâncias orgânicas e das substâncias inorgânicas, tá? Por quê? A química, uma das competências da química é estudar as transformações da matéria, tá? Dentre inúmeras outras coisas. Mas para compreender as transformações da matéria, é importante que a gente conheça a matéria, né? E a matéria, de um modo genérico, é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, né? Ou seja, um punhado de terra, um punhado de açúcar, de farinha, uma caneta, um caderno, o nosso calçado, tudo isso é matéria, né? E são feitas de substâncias diversas. Então, agora imagine, se tudo que a gente enxerga é matéria, existe uma quantidade vasta de substâncias, né? E essas substâncias, elas possuem características diferentes, específicas, mas que em alguns momentos nós podemos englobar elas com características gerais, tá? E a química faz muito isso para que melhor se possa estudar esses fenômenos, entender o comportamento dessas substâncias, dessa matéria, para que a gente possa usufruir dela o melhor possível, né? Por exemplo, se estudando uma determinada substância química, a gente pode, por exemplo, na indústria dos fármacos, fazer a produção de remédios, né, ou também o desenvolvimento de novas tecnologias, né, na fabricação de celulares, do computador, onde vão muitas substâncias químicas, né, e assim por diante. A química, né, ela se originou há muito tempo atrás, tá? Algo que é bem demarcado, que talvez vocês já devem ter escutado falar também, é sobre a alquimia, né? Lá naqueles tempos remotos, onde existiam os cientistas com ar de misticismo também, onde eles procuravam a pedra fundamental, a pedra filosofal, né, para transformar os metais baratos em ouro, e também muito se procurava se produzir o elixir da longa vida, né, o elixir da eternidade. Obviamente, até hoje eles não conseguiram encontrar, né, isso que estavam procurando. Mas a busca por essa procura possibilitou com que a química tivesse diversos avanços, né, e se conhecessem diferentes matérias, diferentes substâncias, e assim, então, o avanço da química foi se dando ao longo das décadas e dos séculos, certo? Aqui eu trouxe um pouquinho da biografia de Arrhenius, né? O Svan August Arrhenius foi um senhor, né, que também muito impulsionado pelos estudos da química, por conhecer melhor algumas substâncias. Ele iniciou alguns estudos, né? Ele viveu lá entre 1859 e 1927. Ele é da Suécia, né? Ele é sueco. Eu deixei até ali o mapa da Europa, e aquele país
destacado em vermelho aqui, é a Suécia, né? Ele ganhou diversos prêmios, como o Prêmio Nobel, o Prêmio Willard Gibbs, a Medalha W. Franklin, enfim, que são diversos prêmios muito reconhecidos na área das ciências, né? E esse senhor, ao iniciar os seus estudos, um dos seus estudos foi em relação ao comportamento de algumas substâncias, né, principalmente dessas substâncias em soluções aquosas. Ele começou a fazer alguns experimentos para observar como que algumas substâncias conseguem conduzir eletricidade na presença de água e outras não. Então, ali surge o conceito de soluções iônicas / eletrolíticas, né, a mesma coisa, são aquelas soluções que conduzem corrente elétrica, ao passo que também existem as soluções moleculares ou não eletrolíticas, que são aquelas que não conduzem corrente. Né? Qual é a principal diferença entre elas? Aqui eu coloquei 2 exemplos clássicos, certo? O primeiro aqui é o NaCl, que é o cloreto de sódio, tá? Que é o clássico exemplo do sal de cozinha, aqui na presença de água, né? A água mais sal vai formar uma solução. Nessa solução ocorre uma dissociação, tá? Que agora, ao decorrer da aula, a gente vai aprofundando melhor esses conceitos. Nessa dissociação aparecem ali então as formas iônicas desses elementos, né? Ali aparece o sódio, o Na+, que é o cátion, né? Aquele átomo que está deficitário de elétrons, e ali o íon cloreto, que é o ânion, né, que nós chamamos, que é o átomo que está com excesso de elétrons, digamos assim. Então, ele é representado pelo menos, porque é um excesso de carga negativa, né, de elétrons. Em água, eles conduzem corrente elétrica. Antes de eu entrar aqui e explicar o exemplo do açúcar, representado por essa molécula aqui, eu vou retomar esse conceito aqui com vocês, de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? O que é conduzir eletricidade? Então, uma corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons livres, ou íons, e um condutor elétrico, quando submetidos a uma tensão elétrica ou a diferença de potencial elétrico, que é aquele famoso VTP que a gente estuda muito na física, né? Então, assim, aqui, no outro também, das ligações, né? Lembram-se que os átomos, eles se ligam, né, para atingir a estabilidade eletrônica, a estabilidade química. Lembram lá da teoria do octeto? Que o átomo, para se tornar estável, ele tem que ter 2 ou 8 elétrons na camada de valência, na última camada. Enfim, os elementos se ligam, os átomos se ligam para formar compostos mais estáveis. E vocês provavelmente devem ter dado lá um pouco antes, né, de conteúdo de ácidos, sobre as ligações químicas, que ela possui 3 classificações principais. Tá? Essas classificações são as ligações iônicas, que são as ligações que ocorrem entre elementos metálicos e ametálicos, as ligações covalentes ou moleculares, eu falar um ou outro é a mesma coisa, elas são sinônimos, e são ligações que ocorrem entre ametais, e também as ligações metálicas, né, que ocorrem somente entre metais, formando aquelas famosas ligas metálicas. Então, se nós observarmos aqui, ó, nesse primeiro exemplo, o NaCl, o sódio, aqui representado pelo Na, ele é um elemento que está lá na primeira família da tabela periódica, ele é um elemento metálico. Já o cloro, ele está lá pertinho dos gases nobres, é aquela parte da tabela se localizam os ametais, ou seja, um metal e um ametal formam uma ligação iônica. Né? As ligações iônicas, as substâncias iônicas, dizendo, geralmente com água, vão formar soluções iônicas. Tá? Em compensação, aqui, ó, essa outra molécula aqui, que é uma molécula de açúcar, formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, reparem que todas elas são ametais. Ou seja, se todos esses elementos são ametais e estão ligados quimicamente, eles formam uma reação covalente, né? Uma ligação molecular. Esses elementos ali estão compartilhando elétrons entre si, certo? E geralmente uma substância molecular, ela vai formar uma solução molecular, não eletrolítica, ou seja, ela não vai conduzir corrente elétrica, tá? Então aqui tem um exemplo da solução aquosa de NaCl,
tem aqui o diferencial melhor dizendo, tem uma tensão elétrica ali que está movimentando essa corrente, né, aqueles íons que agora estão separados em água, conduzindo corrente elétrica. O mesmo não acontece aqui no exemplo dessa água. Bom, mas por que isso ocorre? Por que isso ocorre no NaCl e não ocorre na sacarose, né? Primeira coisa, o NaCl, como a própria substância já fala, que é uma substância iônica, isso significa que ela é uma substância onde há presença de íons, né? Substância iônica, ligação iônica, presença de íons. Nós vemos ali que na ligação iônica, geralmente são os metais que cedem os elétrons, né, na ligação química. E os ametais, eles recebem os elétrons, ou seja, aqui nós temos um cátion, e ele é cátion porque cedeu o elétron, e temos o ânion porque recebeu o elétron, certo? Aqui já existe uma diferença bem demarcada de Desculpa, gente, ficou tudo... Deu tela azul do Windows aqui, enfim, voltou. Aqui já existe uma demarcação bem certa de quem é o cátion e de quem é o ânion. Tá? Lembram que ali eu falei que para existir uma corrente elétrica precisa haver elétrons livres ou íons? Ou seja, aqui nós temos íons. Se nós temos íons, nós temos a corrente elétrica, certo? Aqui isso não acontece, porque as ligações elas estão ligadas de uma tal maneira que elas compartilham elétrons. Ou seja, ninguém cede e ninguém recebe. Elas estão compartilhando. Então, elas não formam íons, certo? A princípio. Porque vamos ver esse exemplo aqui. Agora, já entrando no conceito de Arrhenius. O que diz a teoria de Arrhenius? Diz que os ácidos são substâncias que, em solução aquosa, se ionizam, ou seja, formam cargas, produzindo os íons H+. Vamos analisar aqui o ácido clorídrico, outro exemplo bastante clássico, tá? Aqui nós temos o HCl. O HCl é uma substância iônica ou é uma substância molecular covalente? É uma substância covalente / molecular. Por quê? Porque os átomos envolvidos nessa ligação são átomos ametálicos. O cloro é um elemento ametálico, o hidrogênio também. Numa ligação, como neste exemplo que nós estamos vendo, eles formam uma ligação covalente, né? Só que o que acontece? O que diz aqui na teoria de Arrhenius? Quando os ácidos são colocados em água, eles formam íons. Né? Então, aqui nós temos o íon cloreto e o íon hidrônio, né? O íon H+. O que acontece aqui, pessoal? A priori, a princípio, eles não eram íons. Né? Eles estão compartilhando elétrons. Ninguém está com um elétron. Né? Aqui não acontece como na ligação iônica, que um cede e o outro recebe. Aqui eles compartilham os elétrons. Os elétrons são de todos eles ao mesmo tempo. Só que em água, o que acontece? A água faz essa quebra na ligação covalente entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro, né, pela molécula de água, e origina esses íons H+, e os íons cloretos. E quando eles formam íons, ali, voltando ao conceito de corrente elétrica, formando elétrons livres ou íons, eles acabam por conduzir corrente elétrica, certo? Então, qual é a diferença principal entre o caso do HCl e do NaCl? No NaCl é uma substância iônica, os íons já existem e a água apenas para esses íons. Separando esses íons, os íons passam a ficar livres e eles conduzem a corrente. Já que no ácido clorídrico, a priori não há presença de íons, mas a água faz com que esses íons sejam gerados. Porque lembram também daquele conceito de eletronegatividade, que existem átomos mais eletronegativos, e eletronegatividade é a propriedade que um átomo tem de roubar, digamos assim, o elétron de outro? Então, o cloro é extremamente eletronegativo. O hidrogênio perto do cloro é muito fraco. Quando eles estão nessa solução aquosa, o que acontece? A água rompe
essa ligação covalente. No momento que ela rompe, o cloro pega o par de elétrons compartilhado, rouba para si. Então, o cloro acaba tendo uma carga parcial negativa. Ele fica mais negativo, né? Ele se torna um ânion, digamos assim, por ser mais eletronegativo, roubando o elétron do par de ligação. Já o hidrogênio, por sua vez, consequentemente, vai ficar mais positivo. Né? Então, aqui ocorre ionização. Né? Repetindo aqui, em água ocorre uma quebra da ligação covalente do ácido clorídrico, fazendo que o cloro fique com os elétrons do par de ligação, tornando-se um ânion e o hidrogênio um cátion. Quando isso acontece, há a possibilidade de corrente elétrica, dessa solução conduzir corrente elétrica. Então, em outras palavras, os ácidos são compostos moleculares, porque H e o Cl, ambos ametais, é uma ligação covalente, uma ligação molecular, mas que em água podem formar soluções iônicas, né? Porque em água as cargas aqui se separaram e houve uma geração de cargas, certo? Então elas podem conduzir eletricidade. Então é muito bom vocês ficarem atentos a isso, pessoal. Só vou voltar aqui nos slides, porque geralmente as substâncias iônicas vão formar, as substâncias iônicas vão formar soluções iônicas. E geralmente as substâncias moleculares vão formar soluções moleculares, mas nem sempre isso acontece. No caso dos ácidos, ocorre a ionização. Então, uma substância molecular pode formar uma solução iônica e conduzir corrente elétrica, certo? Então, aqui, agora a gente vai entrar um pouco nas classificações desses ácidos, tá? Ele possui uma série de classificações. Aqui eu trouxe rapidamente o exemplo das principais, tá? Então, assim, quanto à presença de oxigênio na molécula, existem os hidrácidos e existem os oxiácidos. Os hidrácidos são aqueles ácidos que não possuem oxigênios, átomos de oxigênio na molécula, como o ácido clorídrico, que foi o exemplo que nós estávamos comentando, o ácido bromídrico, o ácido fluorídrico. Né? Percebam que nessas moléculas não há oxigênio, ou seja, eles são hidrácidos. Já os oxiácidos, como o próprio nome diz, há a presença de oxigênio. Né? Isso é bem notório. Sim. Olhando uma molécula de um ácido, nós podemos ver claramente se esse ácido é um hidrácido ou um oxiácido, certo? Também tem a classificação quanto ao número de elementos químicos. Né? Por exemplo, tem aqueles elementos binários, como o próprio nome diz, compostos por dois átomos, por dois elementos, melhor dizendo. Então, aqui eu tenho o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. É um composto binário. Nós temos também os compostos ternários, né? São compostos por três átomos diferentes. Então, aqui nós temos o HNO3. E aí vocês podem confundir assim, tá, Thales, mas ali tem 3 oxigênios, são 5 elementos. Não, tomem cuidado. Aqui esse 3 representa a atomicidade, representa quantos átomos de um mesmo elemento essa molécula possui. Mas o elemento mesmo é só o oxigênio, que possui 3 átomos dele. Então aqui nós temos os elementos H, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio, o elemento ternário. Uma molécula ternária, melhor dizendo. E os quaternários, como o próprio nome diz, possuem 4. Então aqui nós temos o HCN, certo? Bem tranquilo até aqui, né? Então aqui a próxima classificação, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Né? Nós temos os monoácidos, nós temos os diácidos, os triácidos e os tetrácidos, né? Fica bem fácil aqui de visualizar também na molécula, né? Aqui o HNO3, H2SO4, H3PO4, H4P2O7 e assim por diante, certo? Bem tranquilo também. E também tem a classificação quanto à estabilidade, né? Aqui nós temos o ácido carbônico, né? Que é um ácido pouco estável. Por quê? Porque esse ácido ele prefere ficar na forma de água e de gás carbônico, certo? A mesma coisa acontece nessa situação aqui embaixo.
Ele vai preferir ficar na forma de água, e aqui seria SO2. Desculpa, foi um erro de digitação, tá? Aqui seria um S. Bom, e também tem quanto à volatilidade, né? Os voláteis são aqueles que possuem ponto de ebulição menor do que 100, e geralmente são os hidrácidos, e uma exceção aqui, né, que é o HNO3, que é um oxiácido, é uma exceção, e nós temos os fixos, né, aqueles que não são tão voláteis assim, que possuem um ponto de ebulição maior que 100 graus Celsius, que geralmente vão ser os oxiácidos, certo? Aqui a próximo conceito, né? Nós temos o conceito de força ácida. Os mais fortes, os ácidos mais fortes, são aqueles que mais ionizam hidrogênios, né? Que é aquele famoso grau de ionização. Então aqui nós temos a fórmula alfa, que é igual ao número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Né? Se nessa conta aqui o alfa for maior que 50%, então isso representa que é um ácido forte. Né? Se for entre 5% e 50%, um ácido moderado. E menor que alfa seria um ácido fraco, certo? Mas nós temos uma outra possibilidade de ver aqui se esses ácidos eles são fracos ou se são fortes, certo? Nos oxiácidos, existe uma maneira bem simples aqui, ó, de nós fazermos, que é só a gente pegar o número de oxigênios e diminuir do número de hidrogênios, certo? Se esse número for 0, isso significa que é um ácido fraco. Se for 1, significa que o ácido é moderado. Se for 2, é um ácido forte. E se der 3, é um ácido muito forte. Aqui embaixo eu coloquei um exemplo, ó, o H2SO4. Então aqui ó, nós temos 4 átomos de oxigênio, e nós temos 2 átomos de hidrogênio. Obedecendo a fórmula, diminuindo o número de oxigênio pelo número de hidrogênios, nós chegamos aqui nesse resultado, ó, no 2. Então, isso significa que o H2SO4 é um ácido forte, certo? Nós temos aqui a exceção do ácido carbônico, né, que nós acabamos de discutir no slide anterior, que é um ácido fraco. Né? Se nós fizermos a conta, 3 oxigênios menos 2 vai dar 1. E, teoricamente, se ele for 1, ele vai ser um ácido moderado. Nesse caso, ele é uma exceção e se torna um ácido fraco por aquilo que nós comentamos. Essa substância ela tende a ficar na forma de água e de gás carbônico, certo? Então, ela é muito instável. Então, ela é um ácido fraco. Nos hidrácidos, pessoal, tem uma forma que seria mais a famosa forma do decoreba mesmo, né? Aqui não tem muito o que fazer diferente dos oxiácidos, que é mais intuitivo, que a gente pode usar essa fórmula. Né? Os hidrácidos mais fortes são esses aqui. O ácido iodídrico, o ácido bromídrico e o ácido clorídrico. O ácido fluorídrico é um ácido moderado. O ácido sulfídrico e o ácido cianídrico são ácidos fracos, certo? Aqui realmente é mais uma regra, né? Não é tão intuitivo ali quanto os oxiácidos. Bom, agora, pessoal, a gente vai comentar um pouco sobre a nomenclatura, certo? A nomenclatura dos ácidos. Bom, existem 2 formas de nomenclatura, né? Os hidrácidos, eles vão ser nomeados de uma forma, enquanto os oxiácidos serão nomeados de outra maneira, né? Aqui os hidrácidos é bem simples. Eu coloco a palavra ácido, mais o nome do elemento, e acrescento a terminação hídrico no final. Né? Por exemplo, ali, ó, o HCl. Aqui o Cl é o cloro, né? Então, ácido clorídrico. Eu tiro a letra O ali do cloro e deixo ácido clorídrico. Aqui no HBr, eu tenho o ácido bromídrico. No HI, eu tenho o ácido iodídrico, né, o iodo. Aqui com o flúor, eu tenho o ácido fluorídrico. E aqui no enxofre, eu tenho o ácido
sulfídrico, certo? Essa é bem intuitiva também, é a nomenclatura mais fácil, eu diria. A gente só coloca a palavra ácido, pega o nome do elemento e acrescenta hídrico no final, certo? Nos oxiácidos, aqui é um pouquinho, não é tão simples quanto nos hidrácidos, mas tem uma forma bem fácil da gente conseguir deduzir, certo? Conseguir montar o nome dos oxiácidos. E uma maneira fácil de fazer é pelo NOx do átomo central. Lembrando, o que é NOx? É o número de oxidação. Lembrando que o número de oxidação é a carga que o elemento adquire quando ele está ligado a outro. Então, por exemplo, aqui nós temos moléculas, esses elementos eles estão ligados entre si e eles possuem uma carga, certo? O NOx é a carga que ele adquire quando ele está ligado a outro elemento químico. E aí vocês lembram que lá aqueles elementos isolados e os elementos, as substâncias simples, possuem NOx igual a zero? Que as moléculas, como aqui nesse caso, possuem também NOx resultante igual a zero, e nos íons nós temos o NOx igual ao valor dos íons, é mais ou menos a mesma coisa aqui para nós montarmos a nomenclatura, visto que nos ácidos nós sempre vamos estar lidando com moléculas, certo? E aí tem uma regrinha bem fácil de fazer. Bom, lembrando que aqui, pessoal, o NOx do oxigênio, o NOx do hidrogênio é um NOx geralmente fixo, Ele é mais um, sempre vai ser mais um, quase sempre dependendo. No oxigênio, também geralmente ele é menos 2. Ele pode ser menos 1 ou menos 1,5, dependendo de algumas situações específicas. Mas nos ácidos, o NOx do oxigênio sempre vai ser menos 2, tá? Sempre. E aqui do hidrogênio, também sempre vai ser mais um, certo? Então, só nos resta descobrir o nome do átomo central e a partir dessa verificação nós podemos montar a nomenclatura dele. Por quê? Se o átomo central tiver o NOx mais 1 ou mais 2, então eu vou ter ali a palavra ácido mais o prefixo -ipo acrescentado do nome do elemento e o final oso, certo? Se o NOx do elemento for mais 3 ou mais 4, eu coloco aqui ácido mais o nome do elemento e o sufixo oso, certo? Terminação oso. Se o NOx for mais 5 ou mais 6, eu coloco a palavra ácido mais o nome do elemento e a terminação. E agora, se por fim ele for 7, se o NOx do elemento central for mais 7, eu coloco a palavra ácido mais o prefixo per, junto com o nome do elemento, e a terminação ico, certo? Aqui, ó. Bom, nós já sabemos que o NOx do oxigênio é menos 2. Então, menos 2 vezes 4, nós sempre temos que multiplicar o número do NOx do elemento pela sua atomicidade. No caso, lembro que a atomicidade é o número de átomos desse elemento. Então, aqui, ó, menos 2 vezes 4, 8, mais 8. Desculpa, menos. Aqui o hidrogênio, mais 1 vezes 2 é mais. A atomicidade aqui do hidrogênio é mais 2. Então, sempre tem que ser igual a zero. Então, qual é o número, qual é o NOx que eu estou colocando aqui no átomo? Eu tenho que colocar essa conta, para que somando 2 e diminuindo 8 eu tenha zero. Que é geralmente assim que a gente dá conta. É 6. Então, mais 2 mais 6, menos 8. Então, eu descobri que o NOx do elemento sal é mais 6. Eu recomendo, pessoal, vocês darem uma revisão um pouco mais a fundo no NOx. Tá? Por isso, eu comentei lá no início da aula, nós iríamos revisar alguns conceitos ali. A gente revisou sobre ligação química, agora sobre NOx, que é muito importante esses conceitos estarem bem sólidos e firmes para que a gente possa conseguir compreender e até achar métodos mais fáceis na nomenclatura, por exemplo, ou de entender a atividade elétrica nas soluções iônicas, certo? Então, aqui,
Se eu descobrir que o elemento central é mais 6, ó, eu vou a minha regrinha, ó, eu vou colocar a palavra ácido, mais o nome do elemento e a terminação ico. Então, que elemento é esse? Que elemento é o S? É o enxofre. Então, ácido sulfúrico, certo? Aqui, ó, nesse exemplo, a mesma coisa. Eu tenho aqui, ficou um pouquinho cortado, mas eu acho que dá para enxergar. De novo, o NOx do oxigênio é menos 2, menos 2 vezes 3. O NOx do hidrogênio é mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Qual é o número que eu tenho que colocar aqui para que essa minha conta resulte em 0? 4, certo? Então, se aqui é 4, vamos olhar aqui para a regrinha. Ácido mais o nome do elemento e a terminação oso. Então, ácido sulfuroso, certo? Tranquilo? Então, qual é o segredo? É eu descobrir o NOx do elemento central e usar essa regrinha aqui, certo? Vamos para outros exemplos. Ó, aqui, ó, o HCl, ó, novamente, eu sei que nos ácidos o NOx do oxigênio é menos 2, é um NOx fixo. Então, menos 2 vezes 1, aqui não aparece o 1, né, porque como é só um átomo de oxigênio, ele não aparece, mas eu sei que é 1, subentende-se que é 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Aqui o hidrogênio, mais 1 vezes 1, também possui apenas um hidrogênio, mais 1. Então, qual é o número que eu tenho que colocar aqui no cloro para que essa conta feche 0? Mais 1, né? Todos concordam. Então, se o NOx do elemento central é mais 1, eu vou olhar aqui para a regrinha. Ó. Então, eu vou colocar ácido, hipo, o nome do elemento e a terminação oso. Então, ácido hipocloroso, né? Porque aqui se trata do cloro. Tranquilo? Então, aqui, outro exemplo. O HClO3. Né? Aqui vocês já percebem que existem mais átomos de oxigênio em relação a essa molécula aqui. Então, nós sabemos que nos ácidos o NOx fixo do oxigênio é menos 2, então nós vamos começar a calcular aqui. Menos 2 vezes 3, menos 6. Aqui no hidrogênio, mais 1, NOx fixo do hidrogênio, vezes 1, mais 1. Qual é o número que eu tenho que colocar aqui no cloro para que essa conta feche 0? 5, certo? Mais 1, mais 5, menos 6, é igual a 0. Então, se eu sei que o NOx do cloro é mais 5, novamente, olhar a regrinha, ó. Ácido mais o elemento e a terminação ico, certo? Então, ácido clórico. Tranquilo? Percebem bem a diferença, pessoal? Olha aqui, ó, dessa molécula e dessa. É uma molécula quase que da mesma espécie. A diferença é a quantidade de hidrogênio em um, né, e no outro. Se aqui eu tenho menos, lá na conta resultante, eu vou ver que o NOx aqui vai ser um valor menor, né? Então, eu vou observar a regra. Percebam aqui também, ó, nesse NOx de mais 1 a mais 4, são os menores. Então, a ação dele sempre vai ser em oso, tá? Aqui, em contrapartida, o mais 5, mais 6 e mais 7 são os NOx mais elevados. Né? Então, eu vejo que a terminação dos NOx em valores mais altos, a terminação na nomenclatura desse ácido sempre vai ser em ico. Né? A diferença é que eu posso ter um per, né, e o ico aqui no final, dependendo se o NOx do elemento central for denominadamente 7. Tranquilo? Agora eu tenho um outro exemplo aqui, pessoal, que são exceções, tá? E que é muito importante nós nos atermos a ele. Aqui eu tenho o exemplo do ácido carbônico, como nós estávamos discutindo anteriormente, tá? Percebam que aqui, ó, vamos fazer a conta. Sabemos que o NOx do oxigênio é menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Sabemos que o NOx do hidrogênio é mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Qual é o NOx
qual é o número que eu tenho que colocar aqui para que o NOx feche zero, que a resultante seja zero? 4, né? Mas olha aqui, ó, percebam, ácido carbônico. Estranho, né? Porque se a gente olhar para a regra, não sei, talvez o mais correto seria colocar ácido carbonoso, né? Se nós olharmos para a regra. Pessoal, por que essa é uma exceção? O ácido bórico é a mesma coisa que nós já vimos. O carbono, se vocês também verificarem aí na tabela periódica de vocês, o carbono é um elemento que está localizado na família 4A, certo? Quando nós estudamos tabela periódica, nós estudamos alguns macetes, né? A gente consegue ver nos elementos representativos da tabela periódica quantos elétrons os átomos têm na última camada eletrônica, né, ou na camada de valência, olhando apenas para o número, olhando apenas para a família que ele pertence na tabela periódica, né? Se o carbono está na família 4A, isso significa que o carbono ele tem 4 elétrons na última camada, na camada eletrônica de valência. Os elétrons dessa camada eletrônica geralmente são os elétrons que vão participar das ligações químicas, certo? E vocês lembram que eu falei anteriormente, ali em relação ao que é o NOx, que o NOx é a carga que os elementos adquirem quando se ligam quimicamente com outros elementos? Então, se o carbono tem 4, se o carbono está na família 4, ele possui somente 4 elétrons na última camada. Então, ele tem, no máximo, 4 elétrons para participar das ligações, certo? Então, assim, ó, embora seja um NOx baixo e a terminação seria 8, 4 é o máximo de elétrons que esse carbono tem para compartilhar. Então, se ele é o máximo, ele vai adquirir a forma do NOx mais alto para a situação dele, certo? Então, nós acabamos de falar ali no slide anterior que a terminação ico justamente é para representar o NOx maior, né? E o NOx maior é aquela espécie química, no caso aqui o carbono. Por isso que ele não fica ácido carbonoso, e sim ácido carbônico. O ico representa NOx mais alto. O carbono possui somente 4, então, se aqui o NOx dele é 4, ele já alcança, certo? A mesma coisa para o boro, tá? Aqui o ácido do boro. Menos 2 é um oxigênio. Menos 2 mais 1 vezes 3 é mais 3. Então, qual é o número? A resultante de zero? 3. E olha que coincidência. Se vocês olharem a prática de vocês vão observar que o boro está na família 3A. Isso significa o quê? A mesma coisa do carbono, que ele só tem 3 elétrons na camada de valência, que são os elétrons que vão participar dessa camada. Então, como o NOx dele aqui, ali na nossa conta deu 3, e ele somente entra na última camada, significa que ele já vai adquirir um NOx mais alto. E ele adquirindo o NOx mais alto, a terminação da nomenclatura desse oxiácido vai ser em ico, né? Então, fica ácido bórico, não ácido boroso, né? Como seria aqui a regra do nomenclatura para o mais 13 e para o mais 4, por exemplo. Certo, pessoal? Então, é basicamente isso. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada melhor ali na nomenclatura ou melhor, no número de oxidação, né, que aí vocês vão ver ali as regrinhas. Por exemplo, rapidamente, os elementos da primeira família da tabela periódica, todos possuem NOx mais 1. Da família 2A, que é a família dos alcalinos terrosos, possuem NOx mais 2. Aí existem algumas regras, então essas regras eu recomendo que vocês deem uma estudada. Então aqui vocês percebem bem a relevância e a importância da gente sempre revisar, né, os conteúdos que nós vemos anteriormente, porque uma coisa está interligada à outra. E a gente tendo a base anterior firme, nós podemos entender melhor, né, os próximos conteúdos com mais clareza. Passar para o próximo slide. Então, pessoal, aqui, ó, encerrando um pouco essa função da classificação
e da nomenclatura, vamos discutir um pouquinho sobre a chuva ácida. Então, eu deixei a chuva possui naturalmente um pH menor que 7. Mas quando o pH é menor que 4,5, denomina ácida. Né? Então, primeiramente, o que é pH? pH é o potencial hidrogeniônico. Provavelmente vocês já devem ter escutado esse termo. Esse potencial hidrogeniônico, ele mede o grau de acidez de uma solução, certo? De uma substância. Então, assim, ó, a chuva normal, entre aspas, sem ser a chuva ácida, ela naturalmente possui um pH menor que 7. E o que isso implica? Ó? Aqui existe uma tabelinha que nos diz o quê? Se o pH for menor que 7, eu tenho uma solução ácida. Por outro lado, tem uma solução que o pH for maior que 7, eu tenho uma solução básica ou alcalina. Tá? São sinônimos também. Se eu tenho uma solução abaixo do 7, isso significa que eu tenho uma solução neutra, correto? Então, assim, ó, por que eu comentei? A chuva normal, entre aspas, possui naturalmente um pH menor que 7. Então, a gente ela é diauticamente ela é ácida. E isso não é verdade. Por quê? Esse termo chuva ácida, e eu ainda coloquei aqui entre aspas, ele só a chuva só é classificada como realmente ácida dela for mais ou menos menor que 4,5. Ou seja, quando ela for dessa faixa para menos. Ela seria uma chuva muito ácida, né? Mas naturalmente ela tem uma leve acidez, mas não é tão prejudicial assim, não é relevante. Nós denominamos chuva ácida quando ela possui menor que esse valor aqui, ó, que é mais ou menos 4,5, 4,7, mas geralmente também nós temos bem presente. Acho que eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, porque a colega aqui falou que está travando um pouquinho. Qualquer coisa vocês me avisem, certo? Então, só recapitulando, nós denominamos chuva ácida quando o pH for menor que 4,5 em média, tá? Isso pode ter uma pequena alteração, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, certo? Mas é importante, se uma questão do Enem trouxer que a chuva ácida, que a chuva possui um pH, sei lá, de 6, automaticamente é ácida, considerando essa escala de pH. Ela ainda não é uma chuva ácida, porque ela naturalmente possui uma certa acidez, tá? Esse termo é somente nesses valores aqui. Então, pessoal, o que acontece A colega que perguntou o que torna a chuva ácida. Então, Luísa, eu vou comentar agora. Olha só, eu trouxe uma imagem que ilustra de uma maneira bem sintética o que acontece, tá? Para a chuva se tornar ácida. Vocês vejam aqui que aqui tem uma fumaça, aqui eu tenho um prédio, né, representando uma indústria, e essa indústria também está liberando vários gases aqui, ó, certo? Está liberando gás carbônico, está liberando o NO2, está liberando o SO2. Enfim, várias substâncias sendo... Voltou a travar. Esperar um pouquinho, acho que é a internet. Vou tentar agora de novo. Então, aqui uma indústria liberando óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, o dióxido de carbono, enfim, aqui a indústria e os automóveis liberando esses gases, tá? Aqui são dois exemplos bem genéricos. O que acontece, pessoal? Essas substâncias, quando liberadas para a atmosfera,
essas substâncias aqui elas vão entrar em contato com as gotículas de água que também estão presentes na atmosfera, certo? A água, quando em presença dessas substâncias aqui, ó, acho que vocês conseguem enxergar, né? Fazendo esse círculo aqui com o marcador. Quando a água se liga a essas substâncias, elas formam a chuva ácida, certo? Então, quando ocorre lá a precipitação, que as nuvens são densas e acontece a precipitação, essa chuva se torna ácida porque ela forma uma substância ácida. Agora eu já vou ali para as nossas equações químicas, tá? Então, essa chuva ácida, ela vai entrar em contato aqui, ó, com o solo, né, com a vegetação, com lagos, com rios, também pode entrar em contato com os lençóis freáticos, né, com as reservas subterrâneas de água. Isso pode causar uma série de consequências para o meio ambiente. Pode não, vai causar certamente. Tá? E agora, para a gente entender um pouquinho melhor dessa reação. Ó. Aqui eu tenho o nitrogênio, o gás nitrogênio, por exemplo. O gás nitrogênio liberado lá na queima dos combustíveis fósseis, né, na queima do diesel, da gasolina, ali nos carros, nos caminhões e também toda a produção industrial, né, vai liberar aqui nitrogênio. Esse nitrogênio vai se ligar com oxigênio molecular, né, com gás oxigênio presente na atmosfera. Então ele vai formar aqui, ó, ele vai formar um óxido de nitrogênio. Esse óxido de nitrogênio, né, que é a resultante da liberação desses gases, que é o gás resultante, melhor dizendo, da liberação da atividade industrial e também dos carros, dos veículos, né, dos meios de transporte, quando ele se juntar com a água, com as gotículas de água presentes na atmosfera, eles vão formar os ácidos, certo? Então aqui tem até 2 ácidos que nós comentamos anteriormente ali nos outros exemplos. E agora, vamos fazer uma questão aqui. Esse ácido é um hidrácido ou é um oxiácido? É um oxiácido, certo? Por quê? Porque contém oxigênio. Vamos ver outra coisa, vamos analisar a força desse ácido. Lembram que para os oxiácidos, nós pegamos a quantidade de átomos de oxigênio e diminuímos da quantidade de átomos de hidrogênio, certo? Então, aqui, ó, nós temos 3 oxigênios. Menos 1 é 2. Né? 2 é considerado um ácido forte, lá naquela escala que eu apresentei nos slides anteriores. Então, ele é um ácido forte. Então, vocês percebem que na atmosfera ocorre a formação desses ácidos resultantes dessas atividades industriais e da queima de combustíveis fósseis. Então, aqui, ó, vamos para outro exemplo. Para outro elemento que também é liberado nessas atividades. O enxofre, que se liga com o gás, com o oxigênio molecular, o gás oxigênio, formando aqui um óxido de enxofre. Esse óxido de enxofre vai se combinar, pode continuar se combinando com outras moléculas de gás oxigênio, formando mais óxido de enxofre, que por no estado de vapor, que está presente na atmosfera o tempo inteiro, formando aqui, ó, esse ácido. Esse ácido é um ácido fraco ou é um ácido forte? Novamente aqui, ó, 4, que é a quantidade de oxigênios, né? Menos 2, que é a quantidade de hidrogênios, é 2. 4 menos 2 é 2. 2 já é considerado um ácido muito forte. Né? Então, quando ocorre as precipitações, as chuvas, o que acontece? Como consequências da chuva ácida, a acidez do solo, a mortalidade dos peixes, a corrosividade de materiais, a contaminação do solo pode ocasionar também a contaminação de rios, lagos e reservas subterrâneas, ó, como está bem representado aqui. Aqui já está representada a chuva ácida, ó, que vai entrar em contato com a vegetação, que pode destruir plantas que são mais sensíveis a essas substâncias, vai contaminar o solo, né? E aí o solo já não vai gerar algumas plantas, né, vegetações que ele normalmente
originaria se ele não tivesse em contato com essas substâncias ácidas. Os rios podem acabar levando essas substâncias ácidas a outros lugares, né? Assim também como a própria contaminação do solo pode acabar chegando nas reservas subterrâneas de água, né? Os lençóis freáticos, mais conhecidos como lençóis freáticos. Lembrando aqui, pessoal, também algo muito importante, e que, se eu não me engano, até trouxe numa questão do Enem, que a gente já vai ver, é que esse prédio, esse carro está numa denominada localização urbana, certo? Mas esses gases aqui, eles são voláteis, certo? E na atmosfera existem as correntes de ar. Então, assim, essas correntes de ar podem levar essas substâncias para outros lugares, para outras cidades, para outras localidades, às vezes até outros estados, e aí lá acabar precipitando a chuva ácida, ou seja, nem sempre a chuva ácida vai acontecer no local onde essas indústrias estão presentes, né? Isso pode acontecer? Pode, mas ela também pode acabar se estendendo a outras localidades que não têm essas atividades industriais. Então, para ver o quão grave isso é, né? Porque, de repente, tem uma localidade que não tem indústria, uma cidade pequena, né? Mas lá pode ocorrer chuva ácida. Por quê? Porque o ar atmosférico, as correntes, as convecções, acabam levando essas substâncias para lá, e aí lá pode acabar ocorrendo a chuva ácida, certo? Por fim, pessoal, eu trouxe aqui algumas questões, rapidamente, para a gente não fugir muito da hora, né? Então, aqui, ó, as questões. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e a água da atmosfera, conforme as equações químicas a seguir. Então, aqui, ó, tem a equação química 1 e a equação 2, que são justamente as equações que eu mostrei no slide passado, né? Então, não vamos nos deter muito nelas. Bom, qual é a questão? De acordo com essas equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica dois pontos. Letra A, formação da chuva ácida. B, surgimento de ilha de calor. Redução da camada de ozônio. Ocorrência de inversão térmica. Emissão de gases de efeito estufa. Então, pessoal, qual vocês acham que é a resposta? Acho que essa é uma questão tanto quanto fácil, né? Tá bem notório. É a formação de chuva ácida, né? Ou seja, aqui eu tenho o óxido de enxofre, que em contato com a água vai formar a chuva ácida, né? Vai formar uma substância ácida que vai precipitar, dando origem à chuva ácida e a todos os problemas que elas podem causar. Então, aqui, nesse caso, a resposta é a letra A, certo? Essa está bem tranquila. Vamos para a próxima questão. Chuva ácida é o termo utilizado para designar precipitações com valores de pH inferiores a 5,6. As principais substâncias que contribuem para esse processo são os óxidos de nitrogênio e de enxofre, provenientes da queima de combustíveis fósseis e também de fontes naturais. Os problemas causados pela chuva ácida ultrapassam fronteiras políticas, regionais e nacionais. A amplitude geográfica dos efeitos da chuva ácida está relacionada principalmente com, letra A, a circulação atmosférica e a quantidade de fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de enxofre. Letra B, a quantidade de fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de enxofre e a rede hidrográfica. A topografia do local das fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de enxofre e o nível dos lençóis freáticos. A quantidade de fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de enxofre e o nível dos lençóis freáticos. E, por fim, a rede hidrográfica e a circulação atmosférica. Então, pessoal, o que vocês acham? Já vou aqui falar para vocês de cara que a resposta correta é a letra A. Mas vamos discutir por que não podem ser outras possibilidades. Olha só, a quantidade de fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de enxofre. Até aí, ok. Só que essa questão aqui já
se torna inválida quando ela cita a rede hidrográfica. Por quê? Porque a questão aqui pergunta os efeitos da chuva relacionada principalmente com, ou seja, aqui está relacionada a chuva ácida. A chuva ácida está relacionada com a rede hidrográfica, ou seja, rede hidrográfica, leia, rios, água, ela é proveniente dessas fontes emissoras. Então, aqui a letra B não é, porque cita essa parte aqui, que de cara é óbvia e já é descartada. Na letra B, aqui menciona o nível e a topografia do local das fontes emissoras. Também não tem nada a ver, né, pessoal? O nível dos lençóis freáticos certamente não é. É a mesma função aqui da rede hidrográfica. Não são lençóis freáticos, os lençóis de cálcio. Os lençóis freáticos podem sofrer as consequências da chuva ácida e não provocá-las, certo? A topografia também não tem a ver, né? Porque tanto essas indústrias podem estar localizadas em um relevo mais alto, mais baixo, todas essas substâncias são voláteis, elas vão entrar em contato com a atmosfera e na atmosfera elas vão circular indo para outras localidades também, como eu mencionei anteriormente. Então aqui, ó, as emissoras de óxido de nitrogênio e de enxofre e o nível dos lençóis freáticos. Também não, né, pessoal? A única diferença da questão C para D é porque essa daqui não se a topografia. Nós vimos também que não é. E aqui, novamente, a rede gráfica e a circulação atmosférica. Também a circulação atmosférica até tem uma relação, porque ela vai promover a circulação desses gases para outros locais. Mas a rede hidrográfica nada tem a ver. Então, a resposta que mais se encaixa para essa aqui é a A, certo? A circulação atmosférica e a quantidade de fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de enxofre. Beleza? Vamos agora para a nossa última questão e a gente encerrar. Olha só, pessoal, uma questão histórica. Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera, que ao reagirem com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerosóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera pelos ventos, podendo provocar a reação em regiões distantes. A reação de forma pura apresenta pH 7 e ao contatar agentes poluidores, reage modificando o seu pH para 5,6 e reações deixando consequências. O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida. Esse fenômeno tem como consequência, ou seja, pessoal, aqui essa questão está pedindo quais são as consequências da chuva ácida, certo? Letra A. A corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e a acidificação dos lagos. A diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera. A destruição da fauna, da flora, a redução dos recursos hídricos com o assoreamento dos rios. As enchentes que atrapalham a vida do cidadão urbano, corroendo em curto prazo automóveis e fios de cobre da rede elétrica. A degradação da terra nas regiões semiáridas localizadas em sua maioria no nordeste do nosso país. Então, pessoal, qual resposta que aparentemente aparece se encaixar melhor? A letra A, né, que até foi um exemplo que eu citei ali anteriormente nas consequências da chuva ácida, certo? Então, assim, ó, diminuição do aquecimento global. Pelo contrário, né, a chuva ácida até pode vir a contribuir em algum momento para o aquecimento global e não diminuir, né? Já que essa chuva retira poluentes da atmosfera, não, né, pessoal? Pelo contrário, o fenômeno da chuva ácida só ocorre porque são colocadas na atmosfera
gases poluentes, né? Então, muito pelo contrário. A destruição da fauna, da flora e dos recursos hídricos, como o assoreamento dos rios. Também pode ser. As enchentes que atrapalham a vida do cidadão urbano. Pessoal, o que a chuva ácida tem a ver com as enchentes, né? Nas enchentes existem outros fenômenos, que não a chuva ácida, né? Então a gente também já descarta essas duas. E a degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas em sua maioria no nordeste do nosso país. Pessoal, a chuva ácida pode degradar a terra? Pode. Só que não apenas no nordeste, né? A chuva ácida pode ocorrer em qualquer lugar. Então, a resposta que mais se enquadra aqui é a letra A, certo? Então, pessoal, acho que já nos estendemos um pouquinho. Aqui eu coloquei a fonte das imagens ali que eu tirei, eu coloquei aqui nos slides para vocês. A princípio, a nossa aula é essa. Então, eu quero agradecer a vocês pela intenção. Desculpem qualquer coisa, hoje é a minha primeira aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender e absorver alguns dos conceitos que a gente discutiu. Esses slides vão ser disponibilizados para vocês, né? Daqui a pouco eles vão para o YouTube. E qualquer dúvida que vocês tiverem, também vocês podem entrar em contato comigo ou com os demais colegas, certo? Então, agradeço, muito obrigado, boa noite e até a próxima aula.